pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Mas para isso a gente precisa pegar o nosso material, não é mesmo? Então corre lá, pega o seu livro de português, pega também o seu caderno, o seu lápis para fazer suas anotações, se acomoda aí na frente da sua telinha e presta bastante atenção, porque hoje nós vamos recordar um assuntinho que a gente viu em uma aula anterior relacionado à vírgula, tá certo? Mas antes disso, vamos aqui prestar atenção à leitura que eu irei fazer deste texto. Presta só atenção. O título dele é Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada. Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Conhece? Hoje vocês irão conhecer essa história de uma forma diferente. E quem escreveu foi Nuno Alexandre Correia. Vamos lá conferir? Então vamos. Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada. Era uma vez uma menina que gostava de passear pela floresta. Um dia, a sua mãe pediu-lhe para que levasse uma cestinha com lanche à casa da sua avó. Ela morava lá na floresta, mas avisou-a que tivesse cuidado com o lobo que costumava caçar na floresta. Assim, lá partiu Chapeuzinho Vermelho. Com a cestinha na mão, toda feliz e contente. Estava tão distraída com os passarinhos que ficou horas e horas entretida com eles. Enquanto isso, Cinderela andava perdida pela mesma floresta. Estava muito triste porque a sua madrasta e suas meias irmãs a tratavam como escrava. Andava tão cansada e esfomeada que extremamente feliz ficou quando viu, ao longe, uma pequena casinha. Ao aproximar-se, verificou que a casinha era feita de chocolate e bala. Tinha tanta fome, que comeu a casinha toda. A Cinderela ficou tão gorda, que quando o príncipe encantado chegou com o sapatinho de cristal, este não lhe serviu. O príncipe ficou muito desolado, a ponto de jogar o sapatinho no meio da floresta. Horas depois deste ocorrido, no mesmo local onde havia caído o sapatinho, por milagre, nasceu um pé de feijão. Esse pé de feijão cresceu, mas cresceu tanto que chegou até as nuvens. E era tão alto, que derrubou o Aladim quando ele viajava com seu tapete voador. Com a queda, Aladim, coitado, ficou desmaiado bem em frente da casa da vovozinha. Quando o lobo mau chegou e viu Aladim ali deitado, não hesitou e devorou de uma só vez. E assim, a Chapeuzinho pôde entregar o lanche à vovozinha sem problemas. Que história da Chapeuzinho toda atrapalhada, ó. Dessa vez, o lobo mau nem tentou pegar a vovozinha, nem tentou pegar a Chapeuzinho, porque aconteceram tantas coisas, que quando a Chapeuzinho apareceu finalmente lá na casa da vovozinha, o lobo já estava, ó, de barriga cheia. Ele já tinha comido quem? Comeu o pobre do Aladim, que caiu lá de cima, tudo por conta de quê? Da esfomeada da Cinderela, que comeu uma casinha inteira de doces, ficou toda forte, o sapatinho de cristal não coube nela, o príncipe jogou fora, o sapatinho virou um lindo pé de feijão, que acabou derrubando Aladim do tapete, tadinho. O Aladim se esborrachou e virou comida de quem? Do lobo. Quem se deu bem nessa história toda foi a Chapeuzinho Vermelho, né?
que, ó, foi pela floresta distraída, demorou prestando atenção nos pássaros e ainda não deu de cara com o lobo. Entrou na casa da vovozinha tranquila, tranquila, fez a sua entrega de doces para a vovozinha e, ó, pôde voltar para casa depois, contente, contente. Eita história atrapalhada, não é isso? Gostaram de conhecer essa história diferente da Chapeuzinho Vermelho? Então vamos ver aqui no quadro a palavrinha Chapeuzinho. Ó, nós temos aqui a palavra Chapeuzinho. Chapeuzinho. Vamos ver aqui quantas letrinhas nós temos formando a palavra? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letrinhas compõem a palavra Chapeuzinho. Mas quais são as consoantes que estão presentes? O C, H, P, Z e N. O H aparece 2 vezes na palavra Chapeuzinho. Logo no início e bem aqui, ó, quase no fim da palavrinha. E as vogais, quais são? Marcamos as consoantes, agora vamos ver quais são as vogais. A, E, I, O. Nós temos 4 vogais. A, E, I, O. E temos aqui 2 situações interessantes. Prestem atenção aqui nesses 2 mocinhos e aqui nesses 2 mocinhos. Vocês sabem que a letra H, ela não tem som, muito bem. Então, algumas letrinhas chamaram ela para se juntarem e assim formar um som diferente. A letra C, ela já tinha o som dela, mas ela queria fazer um som diferente. Então, ela chamou a letra H. E aí, elas produziram um som X, que parece o mesmo sonzinho da letra X, representado pela letra X. O N também já tinha o som dele, mas queria fazer um novo. E aí, o N fez o quê? Chamou a letra H para se juntar a ela. Vem, H, a gente sabe que você não tem som, mas se você se juntar com a gente, você vai ganhar um som. E a letra H, sim, ficou feliz, se juntou com o N e ganhou um som. E na palavra Chapeuzinho, isso aparece, ó, aparece no início, chá, e aparece no final, nhó. Chapeuzinho. E quando a gente vai fazer a separação silábica de uma palavra, onde apareçam CH, LH, NH, a gente não separa essas letrinhas por conta disso, porque elas estão ali representando um único som, um único fonema, certo? Então, CH, NH, elas não se separam, tá certo? Quando a gente está fazendo separação silábica da palavrinha. Compreenderam? Então, vamos aqui ao nosso livro. Vamos lá. Eu disse lá no início que a gente ia fazer o que hoje mesmo? Revisar, isso mesmo. Vamos revisar agora vírgulas em enumerações, isso mesmo. E também vamos recordar um pouquinho sobre o que é verbo, tá certo? Para que numa aula posterior a gente entre mais um pouquinho em verbos. Vocês sabem que quando a gente está escrevendo, existem os sinais de pontuação que a gente deve utilizar na escrita, não é isso? Eles representam a expressão que a gente quer colocar na frase quando a gente está falando, ela verbalizando. Então, se eu faço uma pergunta, eu digo, quem é você? Aí você já sabe que eu estou te perguntando. Mas se eu escrevo quem é você,
Para que você saiba que é uma pergunta, eu preciso usar ao final a interrogação. Então, os sinais de pontuação, eles têm a sua funcionalidade na escrita. Cada um expressa algo diferente, indica algo diferente. Nós temos o ponto, que é utilizado no final de frases afirmativas ou negativas. A interrogação, que vem para indicar o quê? Uma pergunta. A exclamação, que indica sentimento. As reticências, que vai indicar uma pausa de fala ou de pensamento. O travessão, que indica que iniciou a fala de um personagem. 2 pontos, indica que ali vai começar, a partir dali agora vai vir a fala de algum personagem. O travessão indica que a fala começou. Já os 2 pontos, ele anuncia que vai vir a fala de um personagem. E nós temos também a vírgula. O que é a vírgula? A vírgula é o sinal de pontuação que pode ser usado para separar palavras ou separar a expressão em uma enumeração. Ela indica uma pausinha curta, tipo você está contando. Fui à feira, comprei maçã, aí vírgula, uva, vírgula. Você está enumerando os itens que você comprou na feira. E para isso, você vai fazendo a separação das palavras com o uso da vírgula. Vamos ver aqui o exemplo. Olha lá. Carlos gosta de brincar. De bola. Carrinho. Avião. Correr. E pular. Corda. Olha, eu fiz o uso da vírgula para ir separando os itens que Carlos gostava, as brincadeiras que Carlos gostava. Carlos gosta de brincar de bola, vírgula, carrinho, vírgula, avião, vírgula, correr. Quando eu vou citar o meu último item, eu já não uso a vírgula. Eu uso e pular corda. Esse "e" aqui vai expressar que eu estou ali finalizando a minha lista, a minha numeração, certo? Então, a vírgula tem essa funcionalidade. Ela dá uma pequenazinha de pausa para que a gente possa fazer a lista daquilo que a gente está necessitando. Aqui eu poderia estar citando outras palavras também, ou outras expressões, tá certo? Mas para ficar bem fácil de vocês entenderem quando a gente usa a vírgula, eu utilizei essa frasezinha aqui, bem simples, para vocês entenderem o uso da vírgula. Ela vai ser usada para separar item a item, ou seja, eu vou listando meus itens e separando eles na frase com o uso da vírgula. Eu não posso, na hora da construção da frase, ir sequenciando as palavras que eu estou listando sem colocar a vírgula, tá certo? Eu preciso do uso dela para ir separando aquilo que eu estou listando, certo?
Vamos apagar aqui. O início da nossa frasezinha foi o quê? Carlos gosta de brincar. Eu tenho aqui nessa frasezinha, Carlos gosta de brincar, esta palavrinha aqui, ó. A esta palavrinha aqui, nós chamamos de verbo. Isso mesmo. Ela é um verbo, tá certo? E o que vem a ser, então, um verbo? O verbo são as palavrinhas que indicam ação. Indicam ação, indicam estado, certo? Indicam também fenômenos da natureza. Então, recordando da aula que nós tivemos a respeito do que seriam os verbos, eles indicam isso. Ação, indicam também, isso mesmo, fenômenos da natureza, ação, fenômenos da natureza, vão explicar também, isso mesmo, os verbos. Além, ó, eles podem estar no passado, podem estar no presente e no futuro, que são os tempos verbais. Isso mesmo, os tempos verbais são passado, presente e futuro. Então, quando vocês forem escrever uma frase que ela tenha a presença de um verbo, ele precisa estar ali em sua forma adequada, que pode ser indicando presente, indicando passado ou indicando o futuro. O verbo, ele vai indicar o quê? Ação ou estado, não é isso? Ação ou estado. E também indicam fenômenos, podem indicar um fenômeno da natureza, que pode ser chover, trovejar, relampejar. São os fenômenos da natureza. Muito bem. Só para vocês recordarem o que vem a ser o verbo, e na próxima aula a gente se aprofunda mais um pouquinho nele, tá certo? Então, vamos ficar com o nosso encontro virtual por aqui? Vamos. Lembrando que verbos são o quê? Isso mesmo, verbos são palavras que indicam ação ou estado. E essas informações, elas se situam no presente, passado e futuro. Os verbos podem indicar também fenômenos da natureza. Isso aí. E a vírgula? Quando é que eu vou usar a vírgula em enumerações? A vírgula é um sinal de pontuação, isso mesmo. Este sinal aqui de pontuação, que pode ser utilizado para separar uma palavra ou uma expressão em uma enumeração, tá certo? Compreenderam? Então, para que vocês se aprofundem um pouquinho mais aí na aula de hoje, eu vou deixar as páginas 211 e a página 212 para que vocês exercitem aí em casa, certo? Se aprofundando um pouquinho mais na aula de hoje. Então, página 211, 212. Todas as vezes que vocês forem fazer agora uma enumeração, vocês já sabem que devem fazer o uso da vírgula, tá certo? Então, nosso encontro virtual de hoje vai ficar por aqui, mas você continua aí estudando. Se você quiser ir dar uma conferidazinha no conteúdo que fala sobre enumeração, você pode fazer isso revisando na página 216. Aliás, na página 232, tá certo? Página 214, aliás, desculpe. Na página 214. São as páginas que antecedem ao exercício que você irá fazer.
certo? Agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver um texto. Ele está na página 216 do seu livro. Acompanhe aí. O título dele é Brasil, um país multicultural. Você sabe o significado da expressão diversidade cultural? Cultura é o conjunto das diferentes tradições e costumes de um povo, transmitido ao longo das gerações, como a culinária, as crenças, as vestimentas, as músicas, as histórias, as festas e etc. A formação cultural brasileira se deu por meio de 3 referências principais: a população indígena, o povo africano e os colonizadores europeus. Também contribuíram para a nossa formação cultural os imigrantes, que foram os italianos, os japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros tantos povos que aqui chegaram. Por causa dessa junção, o Brasil é um país com uma diversidade cultural muito rica, com pessoas muito diferentes e, entre outras coisas, é importante também respeitar a diversidade cultural, religiosa que as pessoas possuem. Lutar para preservar os elementos que fazem parte da nossa identidade cultural e entender que as diferenças sempre estão presentes na vida dos brasileiros. Então, diversidade. Vocês já imaginaram se não existisse a diversidade? O Brasil seria um país tão sem graça, com todo igualzinho, mas as diversas pessoas de diversas nações que aqui chegaram deram ao nosso Brasil uma cara muito diferente, deram a ele um colorido diferente, e a gente tem que aprender a respeitar isso, a entender que eu não sou igual a você, você não é igual a mim, nós carregamos bagagens diferentes e por isso somos pessoas diferentes, tanto na nossa forma genética, como na nossa forma de pensar e como na nossa estética, tá certo? Então, nosso encontro virtual fica por aqui, deixando esse recadinho de um texto que fica na página 216. Próximo encontro, eu espero vocês. Beijo, tchau!